Sejam bem-vindos ao programa Mulher Fora da Caixa. Hoje eu vou conversar com a Cissa Anelli, fundadora, diretora e curadora do Museu das Mulheres. Bem-vinda, Cissa. Prazer demais em conversar com você. Que bom que você veio estar nesse programa. Bom demais. Cissa, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite de participar do nosso programa. E me fala um pouco de você. Você é doutora em artes, é Sim, isso? Sou mestra e doutora em artes visuais. E foi a partir daí que eu comecei minha vida de pesquisadora. E nessa vida de pesquisadora eu iniciei com pesquisas sobre mulheres artistas. Olha, interessante. Então, para chegar ao museu, certamente eu chegaria, então, a verificar que faltam museus das mulheres, não somente no Brasil, mas no mundo. E a partir da minha pesquisa, que eu comecei com arte brasileira, meu foco é arte brasileira, eu comecei a verificar a riqueza dessa produção feminina. Isso tem 12 anos, 14 anos. E, inicialmente, eu como apenas admiradora de arte, eu visitava museus, exposições, e eu comecei a verificar e ter uma pergunta que me incomodava muito. Eu perguntava: onde estão as mulheres artistas? Porque eu, na minha vida particular e social, eu conhecia muitas mulheres artistas, mas eu não via em exposições, em museus, sendo homenageadas, tampouco tendo uma grande representatividade no mercado de arte. E isso eu ainda era uma admiradora, então não era pesquisadora, eu não tinha ainda desenvolvido intelectualmente a minha pesquisa sobre arte brasileira. Parti para o mestrado. A partir do mestrado foi quando eu verifiquei que, aqui nós temos um grande ato e uma divisão entre arte masculina e arte feminina. E foi a partir daí que eu não parei mais de pesquisar e fui verificando cada vez mais toda a estrutura da arte, o mercado, o sistema de arte, como é que ele funcionava em relação à valorização das obras das mulheres. E fora do Brasil, existe algum museu das mulheres, museu de arte? Sim, existe um museu em Washington, que é o Museu Nacional de Arte de Mulheres. Ele é o nosso grande representante, até pela sua estrutura, principalmente por todo o direcionamento dessa reunião de acervo, de pesquisa, de exposições, todas voltadas para a arte de mulheres. Então também pode ser chamado de arte feminina, pode ser chamada de arte de mulher. Eu não tenho problema com esses conceitos, arte feminina. Para mim, a arte feminina não é uma arte pormenorizada, mas ela disputa por igual essa qualidade da obra artística, sendo de homem e de mulher. Agora, sobre o museu, desse museu internacional, ele é um museu assim, de uma grande estrutura nos Estados Unidos. É físico? É um museu físico grande, então tem até visualmente uma estrutura de um museu mais clássico. E ele reúne obras de mulheres, é um museu bem amplo, também com grandes investidores. E esse museu com grandes investidores cresceu rapidamente. E como surgiu a ideia, então, de você criar um museu aqui no Brasil? Surgiu da minha pesquisa, da minha observação que as artistas mulheres tinham que disputar frequentemente os espaços espaços de arte onde os homens já dominavam. Então a gente tinha que esperar. Eu me incluo dentro dessa história, né? Também sou historiadora da arte, comecei a verificar que eu tinha que disputar também como mulher pesquisadora,
essa voz feminina. Agora, sobre a produção artística, bom, eu tenho mais de 10 anos observando esse cenário, eu pude observar que ele, aos poucos, começou a se abrir para a obra de mulheres, por exemplo. Uhum. Entretanto, ainda tem, pelas entrelinhas, assim, eu diria assim, os subsolos, os acervos os acervos dos museus ainda são com poucas mulheres. Então, se você vai para o mercado de arte, por exemplo, um leilão, as mulheres continuam sendo desvalorizadas. Então, as obras dos homens são vendidas por milhões, milhares e milhares de milhões de dólares, enquanto as obras das mulheres, aos poucos, vai subindo, mas nunca alcança esse patamar. Teve uma obra da Frida que recentemente foi muito bem vendida, a Frida como representante aí da arte latino-americana, mas ainda assim não chegou lá, né? Eu digo lá, tipo assim, nos grandes ícones. Uhum. Tem muita coisa para se falar, muita coisa para se ver. Enquanto dessas entrelinhas, a gente observa também um mercado ainda dividido, sob o meu ponto de vista, porque é notório que a gente tem que ainda buscar o tempo inteiro as temáticas femininas, as pesquisas, as palestras e reafirmar o que já se afirma desde a década de 70. Nós existimos, tem uma produção artística, intelectual, filosófica, no direito, em todas as outras áreas que as mulheres trazem sua contribuição para a história da humanidade e para a sua história também. Eu poderia dizer até que, como historiadora, que eu consigo fazer duas histórias. Tem a história dos homens e a história das mulheres. Interessante. Que a gente ainda está em construção, mas queria pontuar também, tem um detalhe que não foram museus dominados por homens, ou a produção artística dominada por homens, ou a história da arte que é dominada por homens, que chegou e disse: agora nós vamos valorizar a história das mulheres, a arte das mulheres, mas foram as mulheres que partiram disso. Então, críticas de arte, historiadoras da arte, filósofas da arte, sociólogas e muitas outras áreas. Então, veio de um movimento, sim, das mulheres. Chegamos à arte, e aí eu acho que em todas as áreas se criticou isso, né? O próprio programa Fora da Caixa tem isso. Nós temos mulheres em todas as áreas que estão dominando e que são líderes e que devem ser, assim, visibilizadas para que elas virem também uma grande referência para a nova geração. Não somente isso, também para a geração que não teve essa oportunidade. Por exemplo, mulheres idosas que estão se formando em direito, né, que tem um sonho em ser historiadora, filósofa, médica. Então, estou me formando aos 80 anos. E muito dessas histórias a gente escuta que é claramente a mulher. Eu não pude estudar. Eu tenho, na minha pesquisa, por exemplo, do mestrado, eu pude verificar também que de umas histórias que pouco se sabe, né? Quando a gente vê que a mulher chega lá, ela está no mercado de arte, no sistema, está expondo, mas não se sabe sobre a história dela, sobre a vivência. Então, uma das artistas teve uma vivência assim, ela foi proibida pelo seu marido, do período, a atuar como artista. Ele não queria. Então, não é só a mulher impedida de atuar como artista, é como advogada, é como administradora, eu quero ser uma engenheira, não posso, isso não é de mulher. Ainda vivemos isso hoje. Então, principalmente a história das mulheres artistas mais idosas, mais velhas, né? Ou na melhor idade. Na melhor idade, né? Que é a idade madura, mais consciente. O museu também traz essa valorização das mulheres idosas, porque tem também no mercado de arte, da melhor idade, né? Tem no mercado de arte um detalhe que me incomoda bastante, que é esse ocultamento das mulheres mais velhas, que trabalham, eu digo assim, a partir dos 50 até 80, 90, são esquecidas durante muito tempo. Galerias de arte, por exemplo, não conheço nenhuma, posso estar errada, ela pode existir, mas nesse momento, né, nesse exemplo, mulheres que sofrem com ageísmo. Então, uma mulher de 60, uma artista de 60, 70 anos, 80 anos, não pode ainda ser representada pelo mercado de arte, né? Então, muitas mulheres têm, por exemplo, até mesmo em Brasília, posso citar na Aura Tim, tem 50 anos de carreira. Quando eu a conheci já tinha 50, agora tem muito mais de carreira, com uma enorme produção que ficou no silenciamento durante muito tempo. Então, as mulheres artistas que trazem, além da maturidade artística, uma produção artística notória, são esquecidas. Então, não é somente a mulher
uma certa idade que é esquecida em outras áreas, né? Na arte também. A arte também acontece isso, né? Na parte intelectual a gente já tem uma valorização. Porém, frequentemente aparecem mulheres, nossa, de 100 anos de idade, artistas. Aparece? 100 anos? 100 anos de idade, né? A Naura tem mais de 80 e que tem uma história de esquecimento, de silenciamento. Só que eu estou falando agora em 2022, sabe? Então, por mais que a gente veja, por exemplo, nossa, mas já tem muita exposição de mulheres, a gente conhece mais mulheres artistas, não se conquistou o mercado por completo, a estrutura. Então, se não se conquistou, foi a partir daí que eu pensei, nós precisamos de um espaço de acolhimento, um espaço de união, uma rede maior, um museu dedicado somente às mulheres. Tem muita coisa acontecendo somente para mulheres. Galerias de arte somente para mulheres, né? Grupos somente de mulheres, coletivos. Mas eu pensei que um museu, por ele localizar um programa educativo, por ele ter um programa de pesquisa, por ele ter um programa expositivo, eventos, palestras, todos voltados para o avanço e valorização das mulheres, jovens e meninas, eu pensei assim, eu quero ter um espaço que eu localize tudo isso que a gente tem de produção e de benefícios para a sociedade, assim como do que a gente pode entregar. Então, o museu está sendo uma surpresa pelas mulheres que estão aparecendo e elas me mostram cada vez mais, olha, eu não sou reconhecida, mas olha aqui a minha obra, que interessante. E em todas as áreas, e eu fico muito feliz também, porque eu pensei assim, o Brasil ainda não tem Museu das Mulheres, a gente tem grandes instituições, nós somos reconhecidos na América Latina, mas Estados Unidos tem, eu posso dizer, por exemplo, na América Latina, tem, Chile já tem, Argentina tem, o Peru tem e outros. Na Europa tem? A Europa tem na Austrália, tem muitos lugares. E aí surgiu, creio que ano passado, em 2020, o Museu das Mulheres em Lisboa. Então, já tem em Lisboa, em Portugal, nós temos o Museu das Mulheres. E eu digo assim, nós temos, porque eu não vou dividir dos países, né? Porque esse eu acredito muito nessa ligação da história das mulheres. Um dos benefícios aí que eu poderia dizer, o museu traz e outras áreas também trazem, mas eu vejo como uma grande rede. Então eu vou ali nos Estados Unidos, eu vou na Europa, eu vou na América Latina e eu só confirmo que a produção artística, intelectual e de outras áreas feminina é muito vasta, tem que ser trazida à tona, tem que ser mostrada, tem que ser registrada. Também uma outra ideia do museu é assim, nós temos muitas coisas em vários lugares acontecendo, agora no virtual mais ainda, mas não tem um ponto de referência que ligue todas as outras coisas. Não que seja somente o museu essa função, mas ele tem ali, eu poderia dizer, um lugar de salvaguarda, pelo menos do que eu estou trazendo, do que eu pretendo, né? E chamo as mulheres também para participarem. No museu não é meu, o museu é nosso. Então, não somente mulheres da área da arte, mas da área de todas as outras áreas, que é muito difícil falar assim, mulher tem nessa área, tem nessa. Gente, cada vez que eu conversando com você, eu vejo que tem muito mais. Né? Então, eu acho que a gente se conhecendo, se reconhecendo, a gente vai chegar finalmente a esse protagonismo feminino, essa valorização. E uma coisa que é muito importante também, da gente eliminar essa violência contra a mulher, que são muitas violências, a física, a moral, a intelectual. Então eu escuto também muito, na área da arte também tem essas violências sendo seladas, sendo no subsolo, ou sendo claramente visualizadas. Acho que faz parte, assim, acho que a gente faz parte de uma grande rede. Assim. O que eu quero mesmo é contribuir para a história das mulheres. O Museu das Mulheres, fundado pela nossa entrevistada, é inspirado no National Museum of Women in the Arts, um museu inteiro dedicado apenas a obras de artistas mulheres na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Fundado em 1987, o museu surgiu com o objetivo de preencher uma lacuna que existia no que diz respeito ao modo de ofertar destaque às obras das artistas do sexo feminino. É preciso evidenciar o protagonismo da mulher na arte, vencendo o preconceito que acontece em diversos segmentos sociais, profissionais e também culturais.
Ótimo, Cissa. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar essa conversa maravilhosa dando uma volta aqui no Pontão do Lago Sul, nesse dia lindo, nesse lugar que é referência em Brasília. Vamos lá? Vamos. Cissa, além de doutora em artes, você tem formações na área de administração e marketing também, não é isso? Também. Daí a visão empreendedora para o Museu das Mulheres, que ele precisa de uma estrutura administrativa, financeira, recursos humanos. Ele foi pensado como uma empresa. Fala mais sobre a relação de artes e empreendedorismo. Bom, a arte é um mercado bilionário. Ele é um mercado que gera muito emprego, renda. Tem não somente, por exemplo, a gente está falando, né, de museu, que é um museu de arte, mas um artista não atua somente como artista expondo, produzindo suas obras, mas ela pode ser empreendedora, ela pode ser gestora, ela pode ser produtora cultural, ela pode trabalhar dentro de um museu como arte educadora, ela pode trabalhar na área de pesquisa, e muitas outras áreas. Então, eu posso dizer que são formações assim, que seria uma extensão da arte. E artistas também que escolhem, não, eu só quero trabalhar produzindo obras de arte, eu não quero essa parte administrativa, eu não quero essa parte empreendedora. Também é uma oportunidade, mas não somente se fechar nessa ideia que eu vou conseguir sobreviver somente com exposições ou vendendo a minha obra. Mas uma mulher artista pode trabalhar em muitas áreas dentro do mercado de arte, dentro do sistema de arte, dessa estrutura, que é uma estrutura que não deixa de ser empreendedora, é uma estrutura que gera muitos produtos, muitos projetos, que atrai investidores, que também promove a economia brasileira. Agora se fala muito da economia criativa, então dá para atuar em muitos lugares. É possível empreender no universo artístico e viver disso? Sem dúvida alguma. Então, no Brasil, nós temos um histórico assim, de mulheres empreendedoras que lançaram grandes feiras de arte, por exemplo. E também, no mundo também, feiras de artes famosas, internacionais no mundo, foram de mulheres empreendedoras, que vieram da arte, sendo artistas ou pesquisadoras, ou também de famílias de artistas. E nós temos galeristas, incluindo aqui em Brasília, nossa, não posso dizer só Brasília, mas no Brasil inteiro, grandes mulheres galeristas que fomentaram o mercado de arte em suas regiões. Que mais que eu poderia te falar? Nós temos diretoras de museus também, não somente eu me lancei nessa aventura de empreendedorismo na área de arte, mas as mulheres estão em vários lugares. É até difícil falar porque eu temo em falar e esquecer de algum lugar. Elas estão em todos os lugares, sobre a minha concepção assim, do que é o protagonismo feminino. Qual o papel das tecnologias no contexto da arte? Você trouxe tecnologias novas para o museu, não foi isso? Trouxe. Então, o museu ele foi constituído como um projeto híbrido de atuação tanto virtual quanto presencial, tanto que a gente vai ter atividades presenciais acontecendo. Quais? Cursos, palestras, formação para mulheres, artistas ou de outras áreas também. A gente vai ter oficinas, a gente vai ter cursos, já falei de cursos, né? Mas a gente tem uma programação, por exemplo, também do desenvolvimento intelectual de mulheres artistas de outras áreas, com assuntos todos que irão contribuir para a produção artística e uma coisa que eu sempre faço essa extensão para a própria vida das mulheres, jovens e meninas, eu digo assim, jovens e meninas que também têm essa separação em dado momento, que direciona a programação do educativo. Mas essa é uma referência, por exemplo, também as exposições presenciais. Uma delas, que vai ser uma exposição que vai abrir o presencial, vai ser no Parque das Ruínas, no Rio de Janeiro, com o apoio
da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, né, que é um equipamento cultural da cidade, da capital. E aí nós teremos uma exposição com abertura presencial. Inicialmente, o nome da exposição é Olhos de Giz, que trabalha com dois temas, a literatura, e nessa literatura da Beatriz Brandão, que escreveu um livro, Olhos de Giz, ela fala sobre a autoria feminina, ela fala também da relação entre gêneros, né? Eu não posso contar muito do livro, né? Que ela ainda vai lançar, só um spoiler rapidamente, mas conjuntamente a Beatriz Brandão trabalha com a Camila, que é uma artista plástica, artista visual que traz ilustrações, que pensou essa literatura feminina, ela plasmou para as suas produções artísticas. Também não posso dar muito spoiler aqui, mas eu faço convite, aproveito. E nós ficamos um mês no Parque das Ruínas, no Rio de Janeiro, com entrada gratuita, e após esse mês presencial, a gente vai para uma exposição virtual, que pode ser o mundo inteiro, pode ter acesso, tudo gratuito. Então, aproveitando, né, falando dessa exposição virtual, o museu tem uma sala 3D toda planejada para trabalhar com realidade aumentada, inteligência artificial, realidade mista. Num futuro muito breve, a gente vai estar trazendo metaverso também, e já inserido eu poderia dizer assim, do que a museologia está se atualizando para esse mercado virtual. Mercado virtual, mas assim, para as exposições virtuais, para essa potencialidade que tem o virtual. Eu não deixaria de pensar, mesmo que esse museu fosse fundado com uma sede física, porque agora a sede é virtual. Mas você quer uma sede física? Quero, sem dúvida alguma, mas mesmo tendo a sede física, por exemplo, se surgir um apoiador, apoiadora, patrocínio, né, uma empresa, ou uma pessoa também individual, eu ainda teria as atividades virtuais pela potencialidade de atingir diversas mulheres e homens no Brasil e no mundo, e porque muitas vezes eles não têm, por exemplo, a oportunidade de ir no presencial. Então, os museus atualizados na virtualidade, eu diria que eles estão trabalhando em equilíbrio com esses dois mundos, o virtual e o físico, e o presencial, essas duas realidades. Falando um pouquinho mais sobre a sala 3D, que eu chamei de sala 3D, porque o museu é das mulheres, eu não falei isso para você, né? Ele tem um codinome, que é um codinome que já vira uma marca, que ele é chamado de DAS. Eu, como se fosse carinhosamente chamar, por que é DAS? É das mulheres de todas as idades, das mulheres de todas as áreas da arte, das mulheres, da história, das minas, das manas, das jovens, das mulheres crianças, das mulheres de todas as opções também, em relação à sua vida sexual, de sua vida de pensamento, da sua identidade e tudo mais. Mas é um museu das mulheres, eu coloco no plural, porque ele não iria se fechar somente e pensar da mulher no sentido mais restrito. Mas nós somos muito vastas, né? Temos muitas identidades, muitas culturas, nós temos muitas potencialidades. Então, daí o DAS, desse nome carinhosamente, eu chamo de codinome. E, para além disso, a virtualidade vem trazer a atualidade dos museus, que já estavam acontecendo há muito tempo. As exposições, eu vou fazer dois tipos de exposições, tanto a presencial, que vai estar acontecendo, mas a virtual também, da virtual com acesso gratuito, 24 horas por dia, 7 horas por semana. Nesse acesso, tem uma visita que você pode fazer com a inteligência artificial que te encaminha, te faz um percurso expositivo por obra a obra. Você pode parar também. Isso agora eu quero fazer manual, quero parar nessa obra, tem informação das mulheres artistas expondo. Para além disso, quando eu tiver oportunidade, eu vou apresentar também exposições com realidade aumentada, usando aquele óculos 3D, para ter uma experiência imersiva, interativa. Mas o museu ele já nasceu com essas novas tecnologias. Fantástico. E me fala sobre patrocínio.
Como é que você custeia tudo isso? Quem financia isso? De onde vêm os recursos para o museu? Atualmente, ele é um museu totalmente independente e se sustentando com o seu dinheiro próprio. Eu digo meu dinheiro, mas eu estou investindo também muito nessa programação inicial, ainda muito insuficiente para pagar as mulheres. Atualmente, eu tenho recebido colaborações de mulheres, com o seu convite maravilhoso também aqui reconhecendo o nosso trabalho, eu vou dizer sempre no plural, porque é muito difícil também manter, sem um financiamento, sem um apoio financeiro, uma estrutura de um museu da forma que eu pensei. Eu pensei ele completo. Então, ele tem a área de pesquisa, ele tem a área da educação, ele tem a área da sua programação artística, cultural, educativa, ele tem a área expositiva, e tudo isso move equipes. Tudo isso eu também preciso pagar as pessoas. Eu preciso pagar para que a programação aconteça de forma completa. Então, estou fazendo assim por mim e com algumas colaborações de mulheres que vieram e disseram: eu quero participar do seu projeto, eu quero colaborar da forma que for possível. Eu fico muito feliz por isso também, mesmo que eu não possa pagar financeiramente, mas eu acho que essa troca é tão rica e elas estão trazendo novas ideias, elas estão trazendo o seu trabalho, me presenteando com o seu trabalho, dizendo: eu posso te ajudar nisso, eu posso contribuir nisso, eu quero participar desde o começo, e elas estão sendo muito bem-vindas. Mas procuramos desde uma sede física, por exemplo, museus, na Argentina tem sua sede física, tem no Peru, no Chile, então, que são espaços que foram doados, então eu não teria como pagar o aluguel desses espaços, mas se uma empresa, até mesmo posso dizer aqui no estado do Distrito Federal, eu tenho um equipamento cultural, você então faz aí, monta fisicamente o Museu das Mulheres, mas o Museu das Mulheres, ele pode acontecer também no virtual, tendo as parcerias de outros museus, como acontece também entre museus, desde museus do mundo como fora, agora fora do Brasil, é importante ter esse patrocínio financeiro. Então, dentro da minha página, dentro do meu site, eu tenho uma página específica que fala apoio. Lá tem todas as formas de apoio. Patrono, patrona, então a pessoa faz uma doação de determinado valor, um valor um pouquinho mais alto do que as doações diretas, como eu tenho também, mas nessa doação ela contribui para que a programação seja mais ativa, mais ampla, atinja mais mulheres, que eu possa distribuir mais bolsas. Dessa programação também, patrono e patrona entram como parceiros colaboradores diretos de museu, e eles têm também, eu tenho também, por exemplo, posso ofertar para eles e vou ofertar programações especiais, participações, cursos. Então, eles também são beneficiados. É uma troca, É uma troca. E, para além disso, nós temos também, por exemplo, financiamento por leis municipais, leis estaduais, uma lei nacional como a Rouanet, mas esse é um outro processo que eu consigo atuar sozinha. Eu consigo, então, fazendo a produção executiva do museu, a captação, que é um processo um pouco mais demorado, por um processo deles mesmo de aprovação e liberação de dinheiro. Eu tenho formas também como crowdfunding, como financiamento coletivo, que eu ainda vou lançar, parcerias diversas. Uma empresa ou uma pessoa pode dizer também: eu quero doar o meu imposto de renda. Uma pessoa pode doar o imposto de renda, uma pessoa pode doar diretamente, de uma pessoa física, diretamente o valor que desejar. Todos esses valores serão comprovados para patrocinadores, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Eu vou apresentar para eles: está aqui o resultado do seu investimento, quantas mulheres foram beneficiadas, homens também serão beneficiados. Eu não estou dizendo se não pode homem, não pode isso, não pode aquilo, não. Eles podem, são muito bem-vindos. Claro. Também, que eu acho que também podem trazer suas contribuições, podem trazer suas contribuições. Nossa, tem muitas formas de também verificar como pode se ajudar o museu. Por exemplo, um apoio de uma instituição. Eu posso dar uma sala de cinema, eu posso te ofertar um auditório para um curso,
Eu posso, até mesmo aqui na minha galeria, se você quer fazer as exposições presenciais aqui, eu te dou esse apoio. Conversando comigo, me mandando um e-mail, acessando meu site, que é www.museudasmulheres.com.br. O Instagram é @museudasmulheres_oficial. Lá a gente tem um link da bio, que vai também dar acesso às nossas atividades, tem a divulgação por ali. E tem muitas formas de colaborações. Eu não digo somente colaborações financeiras, porque isso também me faz pagar a equipe, me faz pagar as artistas, me faz pagar a programação inteira, né? E sustentar esse museu e ampliar suas atuações e atividades. Mas também colaborações que são muito ricas, por exemplo, o apoio do seu trabalho, o apoio do seu programa, divulgando, né? O apoio intelectuais, muitos outros apoios podem surgir. E nós estamos também agora nesse momento das colaborações, que são muito ricas e nos chegam de boa hora. Quem quiser, é só entrar em contato, nós estaremos aí recebendo de braços abertos. Fantástico. Cissa, eu quero te agradecer demais por você ter vindo participar do programa. Eu quero dizer por que eu convidei a Cissa para participar. Porque ela é uma mulher fora da caixa. O que é uma mulher fora da caixa? Uma mulher que cria alguma coisa incrível num universo inspirador, desafiador, e a Cissa empreende no segmento da arte. É algo extremamente desafiador. Ela eleva a mulher, oferta à mulher um protagonismo na arte, uma arte que é basicamente dominada por homens, por assim dizer. Ela destaca a mulher. Ela empreendeu criando um museu para contar a história da mulher na arte. Então ela é completamente fora da caixa. E é esse o tipo de mulher que nós estamos procurando, que nós esperamos que as jovens, que as adolescentes e outras mulheres se inspirem em exemplos como o da Cissa e o museu que ela criou, fundadora, diretora e curadora do museu. Eu tenho um orgulho muito grande de te receber aqui. Nossa conversa poderia durar uma eternidade e quero te convidar para outros programas, para outros momentos com a gente. Nós do Fora da Caixa, Mulher Fora da Caixa, temos o compromisso de trazer a visibilidade mulheres como a Cissa. Muito obrigada, Cissa. Eu que agradeço, porque é uma oportunidade da gente se conhecer, se reconhecer. Você também é uma mulher fora da caixa, porque você está pensando no protagonismo das mulheres e na sustentabilidade das mulheres no mercado, na independência financeira, intelectual e emocional, não deixaria de ser. Com certeza. E eu acho que a gente está conectado agora, porque a gente também tem em comum esse objetivo de elevar, sim, o protagonismo feminino. E eu acho que nós vamos ainda realizar muitos sonhos juntas, muitos sonhos das mulheres, de outras mulheres, como você me contou. Eu fico muito feliz por saber disso. E eu acho que é isso mesmo. Uma segurando a mão da outra e a gente vai chegar muito longe. Com certeza. Obrigada. Obrigada a você.